Eu tenho respondido muito essa pergunta ao longo da campanha. Procuro dizer que há vários desafios, não é, nesse processo. O primeiro grande desafio é dirigir um Estado petroleiro. Poucos admitem isso, mas o Rio é um Estado petroleiro. Tem 80%, produz 85% do petróleo nacional e tem 90% das reservas nacionais. E o petróleo coloca algumas dificuldades. A primeira delas é que ele polui, né? E faz muito tempo que eu trabalho com o problema de poluição, não só com a Petrobras, mas mesmo fora do Brasil, quando acontece algum desastre, eu vou ver para efeito de proteção do oceano. Tem projetos específicos sobre isso, como, por exemplo, a lei do casco duplo. Então, uma das razões é essa. Segundo, que o petróleo também, ele coloca dificuldades econômicas, apesar de trazer um certo avanço. E essas dificuldades econômicas se expressam, de um modo geral, numa tendência a importar tudo e a exportar o petróleo. É a chamada doença holandesa, que ainda não nos atingiu, mas precisamos ficar atentos à possibilidade dela. E a terceira é que o petróleo acaba. Ele é não renovável. E não tem essa história de que as jazidas vão durar muitos anos. A idade da pedra não acabou, como dizem, porque a pedra não acabou, entende? A idade da pedra acabou. Então, é preciso fazer essa transição de um Estado petroleiro para um Estado produtor de conhecimento, voltado para a ciência, tecnologia e educação. E para isso os royalties podem ser usados de uma forma inteligente, né? O segundo desafio diz respeito à questão social, né? Quer dizer, o Rio de Janeiro é um estado em que as pessoas estão vivendo com muitas dificuldades, né? No campo da saúde, nós temos mostrado como os hospitais e o atendimento é precário. No campo do transporte, nós temos visto como as populações metropolitanas se deslocam com dificuldade. No campo da segurança, nós vemos um trabalho propagandístico bem sucedido das UTPs, mas um abandono muito grande do Estado no conjunto, né? E no campo da habitação, nós temos um déficit de 500 milhão de casas, né? Então, tudo isso são desafios que você precisa, de uma certa maneira, equacionar, considerando duas datas também, né? Entre outras, duas datas. Você ainda tem que trabalhar para preparar o Estado para as Olimpíadas e preparar o Estado para a Copa do Mundo. Quer dizer, é um conjunto de desafios que me parece importante para a oposição. Uma vez que o governo está aí, precisávamos de um candidato de oposição, inclusive porque o Rio, com a tradição democrática que tem, não podia deixar de ter um candidato de oposição. Então nós estamos fazendo uma candidatura de oposição, né? E o que é importantíssimo também para a democracia. Em momento nenhum eu me arrependi. Eu, inclusive, já havia falado para o Jarbas Vasconcelos, quando decidi ser candidato, que em certos momentos históricos é melhor você decidir ser candidato do que desistir de ser candidato, independente do resultado. Quer dizer, eu achava e continuo achando que era necessário construir uma candidatura de oposição no Rio. E essa candidatura de oposição, eu não via ninguém com as condições de levá-la como eu estou levando, entende? Não que eu subestimasse os outros, subestime os outros. São conjunturas históricas, né? Nessa conjuntura, eu não via ninguém capaz de responder a esse anseio. Então, eu decidi responder, independente das consequências, né? Popularidade a gente constata, não é? A gente vê e constata. Mas eu jamais me intimidei com popularidade, não é?
Eu acho que você tem que defender as suas ideias com popularidade. Na verdade, se você voltar àquele período do Brasil ame ou deixo, eles tinham também muita popularidade, entende? Não faltava popularidade à ditadura militar, embora não se encarnasse numa pessoa. E a gente jamais deixou de nadar contra a corrente, porque a corrente vinha na direção contrária a nós. Eu acho que a minha associação com a oposição ela é muito especial. Eles me apoiam, não é? Eu não estou apoiando um candidato de oposição, é a oposição que reconheceu, e acho que é necessário também afirmar que nós temos melhores condições de ser oposição do que a própria oposição, porque nós temos tradição de oposição. A minha vida, desde garoto, é de oposição. E, de um modo geral, o que você vê na oposição hoje é um comportamento um pouco de governo no exílio, entende? Então, era natural que, no momento de mais polarização, que a oposição caísse nas nossas mãos, né? Nas mãos de umas pessoas que saíram do PT, do PSOL, do PPS, que houvesse também essa... E nesse movimento houve uma integração, não é, para efeitos eleitorais com a oposição, digamos que era governo no passado. Em nível estadual é mais complexo, porque em nível estadual nós não estamos combatendo exatamente a popularidade do Lula e o PT, embora elas tenham um peso. Em nível estadual nós estamos combatendo um domínio de 12 anos do PMDB e dos seus aliados, que tem características muito próprias. Não é? Quer dizer, aqui no estado do Rio de Janeiro, eles estão instalados há muito tempo, eles são como um polvo, com tentáculos em todas as instituições, não é? E, de um modo geral, eles querem se constituir num poder que se mantenha adiante por muito tempo. Qual é o critério deles? É o critério da Arca de Noé. Venham todos, que todos terão um emprego, todos terão mais ou menos uma colocação, e a gente continua dirigindo. É diferente da questão nacional. Na questão nacional, o PT diz o seguinte: eu cuido do país e eu atendo vocês nas demandas regionais. Então, o PT é o Bismarck aqui, quer dizer, ele cuida da questão nacional e o PMDB se perde na regional. Aqui não. Aqui o PMDB cuida da questão regional e o PT vem como um aliado secundário. Eu não posso falar pela oposição no conjunto e nem acho conveniente dizer que a oposição terá uma determinada trajetória, porque isso significaria aceitar que já está decidida a eleição. Eu acho que realmente existe um favoritismo, mas eu não acho que a eleição esteja decidida. Eu prefiro tratar da eleição decidida e ver o caminho, entende? Depois. Pode ser que a oposição consiga ir o segundo turno, pode ser que consiga vencer. Nada é impossível, porque a oposição como governo no exílio é que ela não tem a mesma combatividade e nem usa os mesmos métodos, às vezes agressivos, que a oposição que vive na oposição tem. Se você comparar a oposição do PT ao PSDB e a oposição do PSDB ao PT, você vai ver que os métodos são muito mais suaves, não é? E não há, assim, essa combatividade, essa quase virulência, né, que existe na oposição quando ela é a oposição mesmo. Né? Então, eu acho que isso é uma questão importante. Imagina se você tivesse, sob o governo do PSDB, alguns fenômenos que aconteceram no governo do PT. Não é? Onde é que não estaríamos, né? Então, o que eu digo é isso, a oposição, que é hoje a oposição no Brasil, excetuados os que são de esquerda e que romperam com o PT, essa oposição nunca foi oposição no passado. Talvez o MDB, como o PMDB, como o MDB e tal, mas nos últimos anos ela era governo. Não é? Ela era governo. E sendo governo, desenvolve uma série de reações, de reflexos típicos de governo, entende? E perde um pouco aquela agressividade da oposição.
não posso afirmar, entende? Nem uma coisa nem outra. Eu não posso afirmar que vai influenciar o eleitorado, nem que não vá influenciar o eleitorado. O que eu posso dizer é que é um caso muito grave, né? E para todas as pessoas interessadas em manter o Estado de Direito, né, é importante que haja punição e haja uma investigação profunda. Se nós compararmos com o período de 2006, nós veremos que um episódio semelhante contribuiu para um segundo turno, mas não definiu o segundo turno. Não foi esse o fator que a gente possa dizer o segundo turno nasceu daí. O que eu acho é o seguinte, que esse episódio pode contribuir para um segundo turno, mas eu não sei se ele possa definir um segundo turno. Será que o seu desempenho não está atrapalhando os dois candidatos presidenciais no Rio, né? Porque também o meu desempenho não é superior ao deles, né? Meu desempenho pode vir a ser superior. O meu trabalho normalmente começa mais efetivamente quando começa a televisão, não é? Então, a partir da televisão é que você começa a atingir um tipo de eleitorado que você não atinge através de entrevistas de jornal, de intervenções mais limitadas. Então, existem dois elementos importantes. Por força constitucional mesmo, a TV Globo cobre as candidaturas. Então, você tem 1 minuto por dia de TV Globo no jornal local. E, além disso, eu tenho 5 minutos de programa de televisão. É isso que define o meu caminho. O outro caminho eu defino pela internet, como sempre defini, entende? Internet e televisão e rua. São os elementos que na reta final me ajudam muito. Então eu sempre posso dizer que eu não posso dizer que a minha performance tem ajudado a eles. Pelo contrário, entende? Eu, na verdade, eu terminei agosto de 2008 com 8% de votos. Só em setembro que eu pude recuperar, entende? Eu espero poder ajudá-los, entende? Mas jamais, jamais vou pensar que eles me atrapalharão. Ninguém me atrapalha, sou eu mesmo, me atrapalho. Meu objetivo é levar para o segundo turno. O que eu posso dizer é o seguinte, em 2008, eu comecei em setembro com uma base menor, de 8%. Agora eu estou começando em setembro com uma base próxima de 20%. Então a minha chance é grande de levar a um segundo turno, né? Agora, não é garantido, entende? Não é garantido. Depende enormemente de várias circunstâncias. Normalmente os candidatos clássicos diziam, já é fácil, está certo, já está acabando. Não, eu tenho que lutar muito, e eu tenho lutado muito, né, para levar ao segundo turno. Se você examinar, por exemplo, o programa de televisão que nós lançamos há 2 dias atrás, a quantidade de morro que eu subo, quantidade de comunidades que eu visitei e tal, eu tenho feito um esforço fora do comum, do ponto de vista de buscar as pessoas. E agora a televisão e a internet complementam.